Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar com vocês sobre Lucas capítulo 1, o versículo é o 5, mas preste atenção, Ana, ela não conseguiu entender, lembra 1 Samuel, que eu citei agora há pouco? Ela não conseguiu entender que ela tinha algo precioso, ela tinha quem amava ela, o amor que era entregue a ela, era um amor, o amor que o nosso Deus nos entrega. Qual é, pastor? Um amor sem interesse. É simplesmente porque ama. Você compreende? Ele não está interessado em outra coisa, o amor dele é incondicional, né? O amor dele por ela era incondicional. Por quê? Naquela época, uma mulher ela era julgada pela quantidade de filhos homens que ela conseguia produzir. E de repente ela era uma mulher que não tinha filhos, ela era estéril. Você compreende? E o que acontece? Mesmo assim, ele amava. O amor dele era incondicional. Independente dela dar filhos a ele ou não dar filhos a ele, ele amava. Esse é o caráter do nosso Deus, um amor incondicional. Muitas vezes nós estamos andando e fazendo aquilo que não deveríamos, que não poderíamos. Pecamos, às vezes, sem conhecimento, sem intenção. Pecamos, às vezes, por palavras. Pecamos, às vezes, com conhecimento, ou seja, de propósito, pastor, de propósito. Se você sabe que não pode, faz, é de propósito. Porque quando você faz algo que você não sabe, errou, falhou, não tem desculpa, falhou. Mas é um erro que, quando a palavra chega, você conserta. Você está compreendendo? Lembra do povo de Nínive? Por que foi que Deus não os destruiu? Lembra da conversa dele com Jonas? Ele falou para ele: Jonas, fala para mim uma coisa, como eu posso destruir um povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Ou seja, eles não sabem a diferença entre o certo e o errado. E quando a palavra de Deus chegou a eles, eles se arrependeram com jejuns e orações, se humilharam, se consertaram. Então, quando eu cometo uma falha, eu cometo um erro, eu cometo um pecado sem saber, quando a palavra chega, eu me conserto, eu me corrijo. Mas e aquele que eu sei que a palavra diz que não pode, e eu cometo a si mesmo? Então esses são os pecados que eu cometo de propósito. E mesmo às vezes eu cometendo pecados de propósito, Deus, ele não retira de nós o amor dele. O amor dele é incondicional. Preste atenção. E um dia o seu marido Eucana, 1 Samuel 1,8, e um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Porque está sempre triste. Irmão, não era só porque Ana não tinha filhos. Não. É porque a concorrente dela tinha. Isso também mexia com ela. Essa é a verdade. Às vezes nós queremos algo só porque a gente vê que o outro tem. E porque o outro tem, a gente quer também. Não é assim que deve ser. Eu devo querer, sim, tudo que Deus tem para mim. Mas por causa da palavra dele. Não porque alguém tem. Alguém está conseguindo, alguém está alcançando. Então havia realmente o desejo dela de ser mãe. O desejo era intenso, o desejo era grande. Mas não era só por isso que ela vivia triste. Ela vivia triste porque ela era provocada. Porque ela era desprezada. Enquanto ela lutava para ter a concorrente dela tinha um por semana. Então para ela aquilo era morte, era algo terrível. Por quê? Por que ela tem e eu não tenho? Uma coisa que eu quero ensinar para você, é uma desgraça. O que, pastor? Você ficar comparando a sua vida com a vida dos outros. Tira isso de você. Isso não vem de Deus. Não fica comparando a tua vida com a vida dos outros. Eu já andei nessa rua. Eu me lembro uma vez, eu morava no interior de São Paulo, eu era pastor, e a minha vida não era uma vida como eu desejava. Eu poderia dizer dessa maneira. Eu pregava o evangelho, a minha igreja era uma igreja que tinha muitas pessoas, mas a minha vida material, vamos dizer dessa maneira, ela não era como desejava. E eu me lembro que eu morava numa casa de esquina, e muitas vezes, se pegasse no batendo da porta, ele saía na nossa mão, porque estava podre, né?
E eu me lembro que era uma casa de taco, né? E às vezes faltava um taco ou outro. Mas eu me lembro que meu vizinho, eu estava no ventilador, ele estava no ar-condicionado. Eu estava na abobrinha, ele estava na picanha. Eu estava com um carro meia boca, ele estava num carro do ano. E eu parei, eu falei, mas como, Deus? Eu sirvo ao Senhor. Ele, não. Como que ele tem e eu não tenho? Irmão, isso é nocivo. Isso não podemos fazer. Ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. Você está compreendendo? Nós temos que entender que nós servimos um Deus, não é pelo aquilo que Ele pode fazer, mas pela pessoa dEle. Comece a colocar no teu coração. Estar com Ele, buscar a Ele, por Ele. Comece a colocar no seu coração que melhor do que qualquer coisa é ter Ele com você. Você está compreendendo? Ter o amor dEle a teu favor, melhor do que qualquer coisa. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não fique querendo ter alguma coisa porque alguém tem. Ela desejava ser mãe? Desejava ser mãe. Mas se você ler a história, você vai ver que não era só isso que incomodava ela. Incomodava ela também a concorrente dela, ter filhos e ela não ter. Você está compreendendo, sim ou não? E um dia o seu marido Eucana lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por um acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, você não me deu filho, mas eu te amo mais do que ela, que já me deu vários. Será que meu amor para você não vale nada? Irmão, cuidado. Tem gente em busca daquilo, desprezando o que tem, em busca daquilo que não tem. Não, irmão. Aprenda a servir a Deus pela pessoa de Deus, por Ele. Eu falei para você, Lucas capítulo 1, versículo é o 5. Lucas é o Evangelho, Mateus, Marcos, aí vem Lucas. Preste atenção. Quando Herodes, 1,5, quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias entendeu, irmão. O que, pastor? Ter ou não ter não interferiu na comunhão dele com Deus. Tem pessoas que não ter ou ter interfere na comunhão dela com Deus. Eu ter o que eu desejo, ou eu não ter o que eu desejo, não pode interferir na minha comunhão com Deus. Por quê, pastor? Eu tenho que servir a Ele pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. É pela pessoa dEle, é pelo caráter desse Deus. Eu já falei para você, e eu repito, eu gostaria muito que as pessoas percebessem e entendessem isso. O Senhor Jesus, Ele não veio para poder me dar um carro zero. Ele não veio para me dar uma casa própria. Ele não veio, irmão, para me dar um tênis da moda. Ele não veio para me dar uma conta bancária recheada. Tudo isso nós podemos alcançar e muito mais. Porque Ele mesmo declarou, o Espírito Santo declarou, se quiseres e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Ótimo, que você tenha boa casa, que você tenha bons carros, que você tenha boas roupas, que você tenha a vida dos seus sonhos. Isso é uma coisa que Deus quer que você tenha. Mas você tem que entender que o Senhor Jesus, Ele veio por amor a você, por amor ao Deus vivo, pelo amor que Deus tem por mim e tem por você. Ele veio para pagar um preço, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para fazer uma obra de redenção. Havia um preço a ser pago para nos ter de volta para Deus. Ele veio pagar esse preço. Ele veio impedir que eu e você passássemos a eternidade nas trevas. E é isso que nós temos que entender. Então, se eu alcancei ou não alcancei o meu alvo, o meu objetivo material, financeiro, ou outro objetivo qualquer, eu tenho que ter um entendimento comigo, que só ter Deus é o suficiente. É o suficiente, é o que basta. Eu devo servir a Ele pelo que Ele é. Olha lá, Isaías 1,19, se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa terra. Então, é questão de você querer. Agora, quer até quanto? Né? É uma pergunta a ser feita. Porque tem gente que até quer, desde que ela não tenha que abrir mão de nada. Né? E, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. A salvação, ela é gratuita, é dom de Deus. Eu não tenho que fazer nada para ter salvação, a não ser aceitar a obra que foi feita por mim, por meio de Jesus Cristo. Agora, o reino dos céus custa tudo que eu tenho. E tem pessoas que não conseguiram entender isso. Elas não vão passar a eternidade nos céus
se elas não abrirem mão de certas coisas. Você está compreendendo? Sim ou não? Volta lá, por favor. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Segue. Esse casal, preste atenção nisso, ó, vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Irmão, preste atenção. Eles tinham uma vida correta aos olhos de Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam que têm uma vida correta, mas na verdade elas têm uma vida correta aos seus próprios olhos. Elas têm uma vida correta aos olhos da sociedade. Elas têm uma vida correta aos olhos da igreja. Elas têm uma vida correta aos olhos da família, mas não têm uma vida correta aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque o homem vê que ele está diante dos olhos dele. Deus vê o interior, Deus vê o coração. Deus sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe a intenção das minhas palavras. Então Ele vai olhar, é o meu interior. Esse homem, ele não tinha filhos. Com a mulher dele, eles não tinham filhos. Mas ele não deixou de servir a Deus porque ele não tinha o que ele queria. Ele continuava servindo a Deus com intensidade, com interesse de coração. Ele não deixou de respeitar a palavra de Deus porque ele não tinha o que ele queria. Mesmo ele não tendo o que ele queria, ele vivia uma vida fiel, de acordo com as orientações de Deus, de acordo com as orientações da palavra. E em tudo, pessoal. Em tudo. Às vezes o que nós fazemos é diferente. Nós escolhemos certas coisas da palavra de Deus para obedecer, e outras nós abandonamos, deixamos de lado. Quantas pessoas carregam consigo mágoas e rancores no coração, sendo que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar? Não, pastor, é que o senhor não sabe, o que a pessoa fez foi muito grave. Eu não estou aqui para desprezar os seus sentimentos. Eu estou aqui para que você entenda que, independente do que foi feito, a palavra não pode ser desprezada, ela tem que ser respeitada, e muitas vezes nós desprezamos em prol dos nossos sentimentos, ou de uma circunstância, de um momento. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Ele não tinha o que ele queria, mas ele entendeu que o que ele precisava, e o que era mais importante, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Ele vivia uma vida que era agradável aos olhos de Deus, aprovada pelo próprio Deus. Você está compreendendo? E é isso que nós temos que buscar. Uma vida com Ele, agradável aos olhos dEle, um relacionamento sério com Ele. Irmãos, nós temos que abrir os olhos. Eu não estou falando para você, irmão, já preguei para milhares de pessoas. Eu já dirigi trabalhos nesse ministério, que é o ministério que eu nasci, e vou ficar nele até eu partir para a glória. Eu já tive trabalho nesse ministério que eu pregava com gente na rua, 3, 4, 5, 6 mil pessoas. Estava no interior de São Paulo, estava lembrando agora há pouco, numa cidadezinha pequenininha, chamada Jabuticabal. A minha sexta-feira tinha 400 pessoas. Você sabe lá o que é isso? Num salão que cabia 200. Não tinha como entrar. Não tinha como entrar. Eu não tinha 1/3 do entendimento da palavra de Deus que eu tenho hoje. Então, o que acontece, pastor? O que acontece é que nós vamos ficar no plano que Deus tem. O apóstolo Paulo, ele falou que ele aprendeu a viver com muito e aprendeu a viver com pouco. Por quê? Porque ele vivia para Deus. Então, é isso que você tem que entender. Se você tem muito ou se você tem pouco, irmão, você está vivendo para Deus? Você está andando com Ele? Você está respeitando a palavra dEle? O teu viver é um viver agradável aos olhos dEle, a ponto do Espírito Santo vir falar com você que o que mais vale é que Ele está contigo? Então dê glória a Deus e continue vivendo e procurando aperfeiçoar a tua vida com o Pai. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ó, preste atenção, olha, Filipenses 4, versículo 11, ó. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, né? Por quê? Só para não ficar aí, você perdido, ele estava falando do cuidado que as pessoas tinham com ele. Você está entendendo? O cuidado das necessidades, porque ele estava preso. Então ele tinha necessidades financeiras, ele tinha necessidades materiais. E eles
sempre cuidaram dele, né? E ele estava falando desse cuidado, desse amor, desse carinho. E aí ele vem até chegar a esse ponto. É só para você não ficar perdido na história. Não estou dizendo isso porque me sinto abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Amém? Ou seja, teve períodos que ele tinha muito. E agora, de repente, no período que ele estava com escassez, mas ele aprendeu a viver assim. Por quê? Porque o que importava para ele era cumprir o propósito, o plano que Deus tinha para ele. Ou seja, era concluir a carreira que havia sido proposta para ele. Você compreende? Irmão, nós temos que abrir o nosso entendimento. Nós temos que entender que estar com Deus é o que vale. É o mais importante. Vale mais do que ter BMW na garagem, gente. Vale mais, irmãos, do que ter prazeres que talvez muitas pessoas têm. De talvez estar passeando num iate, estar andando de helicóptero, sei lá, eu não sei o que é prazer para alguém, o que é importante para alguém, porque o que é importante para um não é importante para outro. Eu acabei de falar agora há pouco para vocês sobre isso. Mas uma coisa tem que ser importante para você e tem que ser importante para mim: servir ao Todo-Poderoso dos céus. Estar com Ele e Ele está conosco. Porque não adianta eu falar que eu estou com Ele e Ele não está comigo. O bom é quando Ele fala: eu estou com você. Não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço. É privilégio, é honra. É honra, é privilégio. Mas por quê? Porque você tem que ter o entendimento que aquele homem teve. Ele não tinha filhos, mas ele vivia fielmente. Ele era submisso às instruções. Tanto ele quanto a esposa. Vocês têm que andar juntos. Você e sua esposa têm que andar juntos. Compreenda isso, coloque isso no seu coração. Vocês têm que andar juntos, em todos os sentidos. É orar junto, é jejuar junto, é viver em harmonia, em comunhão, é fazer o que a Bíblia diz: coabitar. Andar junto, no mesmo nível espiritual. Você compreende? Sim ou não? Puxa o seu marido se ele está longe. Se a tua esposa está longe, puxa ela para o mesmo nível que você está. Mas faça com sabedoria. O ser humano, ele tem por natureza não aceitar imposição. Pede a Deus sabedoria, principalmente se é a parte mais frágil. Qual é a parte mais frágil que a Bíblia diz? A mulher. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Principalmente se é você, mulher, que está num nível maior. Pede a Deus sabedoria para poder puxar ele, para que ele não se sinta desrespeitado. Porque o homem tem esse negócio de orgulho ferido, porque eu que sou macho, eu que decido, eu que tenho... Mas porque ele ainda não tem o entendimento que nós vamos participar de um mesmo cálice de salvação, uma mesma honra. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Sim ou não? Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos mas é todas. Como é que o meu marido vai subir o meu nível espiritual se ele me vê transgredindo a lei de Deus? Me vê mentindo, me vê falando palavrão, me vê nervosa jogando panela. Aí depois eu dobro lá o joelho. Ah, meu marido vai olhar e falar: isso é teatro. Eu conheço a minha mulher, pastor. E vice-versa. Eu conheço meu marido, pastor. Eu sei quem é esse homem, moro com ele há tantos anos. Não. Tem que respeitar tudo que a Bíblia diz. É tudo. E se houver uma falha, é corrigir a falha. É corrigir o erro. Amém? Tendo no coração um privilégio de poder servir a Deus. Olha só. 7. Mas não tinham, verdadeiramente, falta algo para todos nós. Eu tenho sonhos. Eu quero ter filhos. Eu tenho sonhos. Mas isso não vai me impedir de servir a Deus se eu não tiver a quantidade de filhos que eu quero ter. Mesmo tendo recebido promessas de Deus que eu vou ter mais filhos do que eu imaginei que eu poderia ter. Mas não vai me impedir de servir a Deus. Nem quando eu tiver e nem enquanto eu não estiver. Porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter. Mas nem enquanto eu estiver. Lembra que eu falei que tem pessoas que
interfere a comunhão dela com Deus, o relacionamento com Deus, aquilo que ela tem. E algumas, o que interfere no relacionamento dela com Deus é aquilo que elas não têm. Então, tendo ou não tendo, o nosso relacionamento com Deus tem que ser o mesmo. Não pode mudar. Amém, pessoal? Você está entendendo, sim ou não? Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos. E porque os dois já eram muito... duas situações. Primeiro que ela tinha um problema, ela era estéril. Lembra que eu falei para você? Um casal, por mais que coabitem, agora falando de contato íntimo, por mais que coabitem, se um tiver um problema, não vai produzir filhos. Os dois têm que estar em boas condições para produzir filhos. Você compreende, sim ou não? Então o caso aqui era ela não podia ter filhos, só que tinha um outro problema. Passou da idade. Todos nós sabemos hoje, não precisa ser médico para saber, não precisa ter profundo conhecimento para saber, que uma mulher, para engravidar, ela tem que ovular. Ela tem que ovular. Como é que uma mulher vai engravidar sem ovular? Chega um momento que ela para de ovular, ela entra na menopausa, e o homem também entra na andropausa. Você não sabia não? Porque às vezes o pessoal fala muito da menopausa, mas tem a andropausa também. Chega um momento também que o homem ele envelhece também. E aqui no caso eram os dois. Ela na menopausa e ele na andropausa. Aqui no caso eram os dois. Quer ver? Vamos lá. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Irmãos, existe um trabalho para Deus que tem que ser feito diariamente. Você está compreendendo? Por isso que tem que ser marido e mulher juntos, porque quando um cai, o outro levanta. Agora imagina marido, mulher e os filhos, servindo a Deus. Servindo a Deus. Não é fazendo número em casa, é servindo a Deus. Vivendo uma vida para Deus. Você imaginou se vocês se unirem, o que é que Deus não vai fazer através de vocês e que Deus vai fazer para vocês? Deus tem muita coisa para fazer, mas existe um trabalho que tem que ser feito diariamente. Você está compreendendo? Sim ou não? Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Segue. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Segue. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia... Eu conversava com um amigo esses dias, eu fui fazer uma visita para uma pessoa, ontem, e eu falava para ele, meu amigo, o que você está fazendo para ganhar a tua família para Jesus? Ele, como assim? Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, a minha sogra fez 80 anos ontem. E a minha sogra, eu conheci ela tinha 43 anos. Pastor, porque eu conheci ela, eu estou com a minha esposa há 37 anos. Então, você coloca 80 menos 30, são 50. Você diminui 7, 43. Eu conheci ela, tinha 43 anos. Não era fácil namorar minha esposa, não. Às vezes, para namorar, tinha que pagar com lanche. Se não levasse um lanche lá, a velha não deixava sair. Tinha que levar um lanche do barranco lá para a velha. Não era fácil, não. Mas o que acontece? Desde quando eu conheço o meu sogro, eu falo de Jesus para eles. A minha esposa fala de Jesus para eles. Até hoje, eles não se entregaram a Jesus. E aí, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou clamando a Deus diariamente por eles. Quando eu digo diariamente, toda vez que eu oro pela minha família, eu oro por eles. Compreende? Sim ou não? E o que acontece? Não é só isso. Porque se você observar o que está escrito lá no livro de Atos, quando o cidadão ele vê Paulo e Silas sendo libertos, ele fala, o que eu faço para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E ficou nisso, né? Não. A Bíblia diz que eles foram à casa daquele oficial. E ali se pregou a palavra de Deus. E aquelas pessoas, então, foram batizadas. E eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Segue. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da sua, ou seja, da casa. Irmão,
Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que orar pela minha sogra, sim. Eu tenho que orar pelo meu sogro, sim. Pelos meus familiares, sim. Mas, não só isso, eu tenho que buscar de Deus uma palavra que vá falar ao coração deles de maneira tal que o coração se abra para receber a salvação, que é gratuita por meio da pessoa do Senhor Jesus, para que eles não se percam eternamente. Então, talvez você tenha até orado, mas tenha pedido aquela palavra, tenha pedido aquele momento, aquele dia especial, com aquela unção, né? Eu me lembro que eu me lembrei de uma conversa que eu tive com 2 obreiras. Olha só que coisa séria. Eu não vou falar o local para não identificar. E eu me lembro que naquele dia eu passei o dia todo na igreja, no escritório, como eu costumo fazer de quarta-feira, sexta-feira, ou seja. E eu me lembro que tem aquele dia que a gente se aproxima mais de Deus e não sei o que e tal. As coisas não acontecem pela nossa dedicação, nem pela nossa santidade. As coisas acontecem pela confiança que há no nome de Jesus. Põe isso dentro de você. E eu me lembro que eu subi no altar aquele dia, ela falando para mim. E eu preguei, e eu orei. Quando eu orei, ela falou, pastor, quando o senhor começou a orar, eu comecei a passar mal. Obreira. Só que ela não entendeu porque ela estava passando mal, porque ela era obreira há tanto tempo. É uma pessoa que eu amo muito, inclusive. Repito, não vou falar o local para me identificar. E ela começou a passar mal. Passar mal com demônio mesmo. E naquele dia ela foi liberta. Você quer mais? A filha dela é a mesma coisa. A filha dela me falou para mim, pastor, não é que comigo foi a mesma coisa, no mesmo dia. Porque foi aquele dia especial, que a visitação do Senhor veio, que Deus veio para salvar aquela casa. Você tem que chegar, você tem que falar com Deus. Deus, eu quero a palavra do Senhor que vai salvar a minha casa. Eu tenho a tua promessa. Porque se você não está salvo, tua casa não vai ser salva. É tu. O primeiro passo é tu. Mas tu não está como que a casa vai estar. Tem que ser tu primeiro, depois vai ser a casa. Não tem segundo passo. Não tem segundo passo antes do primeiro. Então veja, examine o homem assim. Você está salvo. Você tem uma vida que Deus julga como correta. Você é uma pessoa que respeita todos os mandamentos dele. Eu não estou falando que você é uma pessoa que não comete falhas, porque é impossível. Eu cometo falha, todo mundo comete falha. A Bíblia diz que não há homem sobre a terra que não cometa falhas. Eu me lembro da oração de Salomão, ele fala, porque não há ninguém que não peque, porque realmente não há ninguém que não peque. Eu não estou falando de falha, estou falando de tipo de vida, de modo de vida, a maneira tua de viver. A nossa maneira de viver é uma maneira que Deus aprova? Ou é uma maneira segundo o mundo vive? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então eu estou salvo. Eu quero a minha casa salva, Pai. Eu quero aquele momento, aquela palavra inspirada, aquela palavra que vem do teu Espírito Santo, porque é só Ele que convence o homem dos seus maus caminhos. Eu quero aquela palavra que entra dentro da minha mãe, que entra dentro do meu pai, que entra dentro do meu filho, que entra dentro da minha sogra, da minha nora, do meu neto, e que traga eles para o mundo do Senhor. Você tem que pedir isso para Deus. Às vezes ficamos acomodados e não estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Lembra? Volta lá, por favor. Lucas, volta um versículo antes. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido de sorteio para queimar incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Versículo 8. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho. É diário, pessoal. Diário. Você foi comprado para Deus, pelo Senhor Jesus. E para Ele você se tornou rei e sacerdote. O Senhor Jesus comprou um reino de sacerdotes para Deus. Você tem um trabalho diário a fazer. Você compreende? E vai ter aquele dia desse trabalho diário, que o anjo vai aparecer para dizer, eu vim cumprir a promessa, eu vim responder a tua oração. Você está entendendo? Sim ou não? Vai para o versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu
em frente de Zacarias, de pé, ao lado direito do altar. Segue. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Segue. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. O anjo só estava lá por causa disso. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dele. O anjo é ministro de Deus. Ele está para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E quando eu digo salvação, eu falo salvação em duas situações. Eu falo salvação em te livrar da dificuldade. E falo salvação em você passar a eternidade na glória, nos céus. Você está compreendendo? Sim ou não? O anjo ele vem para te livrar. E o anjo ele vem para servir você, porque você vai herdar a eternidade, a vida eterna. Mas ele serve a palavra. É por meio dela. Você está compreendendo? Uma oração foi feita. Talvez eu fico pensando, quando Zacarias se casou, ele e a Isabel, e de repente tem aquela turma, daquela geração, né? E de repente começa a nascer o filho de um, começa a nascer o filho do outro, e o Zacarias percebe que tem alguma coisa errada. Ele percebe que tem uma coisa errada. Porque a esposa do Joaquim já teve, a esposa do Sebastião já tem 3, a esposa do Chiquinho já tem 4. O normal seria a mulher dele pelo menos já ter 1. E ele viu que nada. Então ele foi conversar com Deus. Coloca no teu coração. Não fique olhando para problemas. Não fique olhando para a dificuldade. Vá conversar com Deus. Pastor, aqui eu acho que meu filho está com um comportamento errado. Vai conversar com Deus. Pastor, porque eu acho que a minha filha... Vá conversar com Deus. Não fique preocupado. Não fique preocupada. Esses dias agora eu coloquei uma pessoa que eu amo muito diante de Deus em oração, por causa que o comportamento é um comportamento que eu olho e não me agrada. E eu falei, Deus, eu não vou me preocupar, eu quebro a força do diabo, eu abençoo essa pessoa. Foi o que eu fui fazer. Por quê, pastor? Porque é o que tem que ser feito. Ele percebeu que a mulher dele não produzia. Ele foi falar com Deus. O que ele orou? Eu não sei. A Bíblia não mostra. Mas a gente pode fazer aqui uma interpretação extensiva. A gente pode chegar aqui e imaginar a oração que ele fez. Talvez ele chegou e falou: Senhor, Isabel até agora nada, Senhor. Meu Deus, eu tenho visto que Isabel anda meio triste. Ela anda sendo zombada, porque a Maria já tem 3, a Chiquinha já tem 4, a Cassiane já tem 5, e ela até agora nada. Senhor, não quero ver minha mulher triste. Pai, nos dê pelo menos um filho. Talvez foi essa a oração dele. Compreende, sim ou não? E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que eu não estou fazendo uma interpretação tão extensiva assim. Porque no cântico dela, ela fala que agora não mais vão zombar dela, daquela que não tinha filhos. Então ela era zombada. Está compreendendo, sim ou não? Então o que acontece? Agora o anjo veio falar para ele, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Além dela ter um filho, ela não vai ter um filho qualquer. Demorou, né, Zacarias? Só que a bênção que vai vir vai ser uma bênção dobrada para você. Irmão, Deus ouviu a tua oração. Confia nele. Mantenha-se servindo a ele. Porque não ter um filho não interferiu no relacionamento dele com Deus. Então, não ter ou ter não deve interferir no teu relacionamento com Deus. A tua oração foi ouvida. Que Deus possa falar mais ao seu coração. O que vale é Ele estar com você. E você estar com Ele. O resto é consequência. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração pela nossa família. Você que está em casa, forte abraço. O que vale é Deus estar contigo. Você estar com Ele. A tua oração ela foi ouvida. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.